Olá amantes da Cinearte, aqui que eu falo no Passo com mais um vídeo. E depois do final de Walking Dead, que deixou algumas tramas meio em aberto e confirmaram o desenvolvimento de novos spin-offs, tivemos o lançamento desse primeiro grande spin-off pós-Walking Dead, que é The Walking Dead Dead City, estrelado pelos nossos queridos Negan e Meg. Então eu vim trazer aqui uma opinião sobre o primeiro episódio dessa série, que promete trazer novos ares aí pra franquia Walking Dead. We need to go. You don't know us, we don't know you. Para começar, já vale falar que essa estreia de The Walking Dead Dead City já foi um sucesso tanto de crítica quanto de público, porque ela já foi a maior estreia da TV a cabo americana neste ano. Eu sei que não é um grande parâmetro, já que as grandes séries estão saindo no streaming, mas não deixa de ser um fato legal de se comentar. Ela já tem uma nota muito boa, tanto no Rotten Tomatoes quanto no IMDb, abriu com uma avaliação bem decente e é quase unânime que foi uma ótima estreia e surpreendente para esse universo Walking Dead do jeito que estava. Esse primeiro episódio basicamente nos aloca tempo depois da final de The Walking Dead. Não se sabe se foi um ano, se foi 2, se foi 3, se foi 4, se foi 5. A série não deixa isso explícito e nem mostra Alexandria, ou Hilltop, ou Commonwealth. Também não sei se vai mostrar. É nos revelado aqui que Hilltop é agora um lugar diferente, já que os sussurradores tacaram fogo lá e depois mais umas explosões durante a guerra com o Commonwealth, né? Então eles trocaram, não tem mais a Casa Barrington, pelo menos a Hilltop não é mais lá, a comunidade em si não é mais lá. E não mostram, talvez no final da temporada mostrem. E basicamente a gente vê aqui uma jornada da Meg indo atrás do filho. Esse primeiro episódio já é bem rápido, ele já começa bem legal, dando um vislumbre da ilha de Manhattan, né, de Nova York, mostrando como a Meg está sofrendo com um transtorno pós-traumático depois de tudo que aconteceu e principalmente depois de raptarem o filho dela. E tem pontos bem interessantes aqui da ambientação e da direção da série, como por exemplo a gente vê que ainda existe comércio, né, de alguma forma dentro do universo Walking Dead, que é por exemplo aquele barzinho, né, aquele hotel de beira de estrada lá, e a gente vê que ainda existe uma sociedade remanescente fora dos muros de Commonwealth e Alexandria, de forma que nos é revelado que o Negan, por exemplo, prestava serviços para a galera desse bar-hotel, que ele já prestou serviços para uma fazenda. E o jeito com que eles fazem que a Meg tenha que pedir ajuda para o Negan aqui, eu achei bem interessante, uma boa saída de roteiro para fazer esses dois se unirem de novo, que é, né, o fato de quando eles cercaram, a Meg conta que eles cercaram Hilltop e levaram o filho dela como garantia. O cara, o Crane, se eu não me engano, é o nome, não é Crane, Croata, que é o nome dele, ele fez um assovio, né, e ela sabia na hora, que tanto pela abordagem dele quanto pelo assovio, que ele era um salvador, que ele agia como um salvador, e então ela levou em consideração que seria interessante, né, buscar a ajuda do antigo líder dele, supondo que ele fosse um salvador, o Negan. E realmente o Negan conta que era um cara extremamente psicopata, que era dos salvadores, e que pelo jeito seguiu as origens do Negan nos Salvadores e criou seu próprio grupo, que fica em Manhattan, né, que ele fica em Manhattan. E nisso a Meg vai atrás do Negan para pedir ajuda, e o Negan também precisa da Meg porque ele está sendo caçado por uma nova comunidade, um novo governo aí, que estão procurando ele pelos crimes dele. E toda essa apresentação desses novos antagonistas, que pelo menos por algum tempo talvez deem algum trabalho, dessa família aí que meio que faz as regras desse novo governo ali naquela área, pelo menos, né, perto de Manhattan. É bem interessante o jeito que eles falam sobre o passado do Negan, o jeito que eles falam que querem punir o Negan. Eles passam respeito, o visual deles também passam respeito, os caras parecem fodões, e o Negan acaba pedindo ajuda para Meg, né, precisando da ajuda até para fugir desses caras. E isso tudo acontece rapidamente, isso mesmo antes deles irem para Manhattan. Então a gente vê que essa série vai ter 6 episódios e vai ser mais rápida, não vai ter aquela enrolação. A gente tem cenas de ação já legais aqui, cenas até de terror e suspense legais aqui. Eu achei muito legal as coreografias de luta, como por exemplo a Meg brigando com um monte de gente lá naquele bar e usando aquela lâmina no sapato dela
pra atacar, pra fugir daquela situação. A gente vê como essa série nos mostra que eles são calejados, mas que eles são heróis, né? Como usa os dois como principais, e a gente já tem todo esse peso de ter acompanhado eles por 11 temporadas, né? A Meg por 10 e o Negan por 4, mas a gente tem um peso de ter acompanhado eles, e eles são sim fodões dentro desse universo, e a série nos mostra, nos empurra ainda mais isso, trata eles como quase heróis mesmo, quase com superpoderes, em comparação à maioria dos outros personagens, sabe? A gente vê também que o Negan tem uma relação com uma nova menina, uma nova figura, filha pra ele, pelo que parece, e ele não deixa claro o que aconteceu com o filho dele e com a Annie, né, que é a esposa dele. Ele foge do assunto, provavelmente vai ser abordado em novos episódios, mas é interessante ver tudo isso, que eles estão fazendo um arco dramático novo para cada um deles, e apesar dessa briguinha, dessa rixa entre eles ser um repeteco, né, da última temporada de Walking Dead, é interessante sim. E nisso eles vão para Nova York ali pela metade do final do episódio, e tem cenas incríveis lá, tanto deles chegando de barco lá, muito bem feito o CGI. Claro que se tu for parar para olhar cada detalhe, chegar perto da televisão, tu vai ver que é CGI, mas assim, é bem imperceptível, só se tu ficar caçando problemas, sabe? É muito fácil de engolir que aquilo ali é Nova York, é muito bem feita a ambientação, assim, e arrisco dizer que em suas proporções a nível do The Last of Us, é muito bem feito toda essa ambientação de Nova York. A gente vê ela por fora, a gente vê ela de cima, a gente vê os prédios, as ruas, e é interessante também ver que existem uma horda inteira de zumbis dentro de Nova York, porque quando aconteceu o apocalipse, eles tacaram bombas nas pontes e os zumbis ficaram tudo acumulados ali, e as pessoas que estão ali, elas moram nos prédios, né? Elas usam arpel, não, como é que é o nome daquilo? Tirolesa, para passar dos lugares para os outros. A gente vai ter cenas do Negan e a Meg nessas tirolesas nos próximos episódios. E já os problemas que eles enfrentam de cara nas ruas de Manhattan, com as hordas ali, é muito interessante. Tem uma cena nojentíssima e asquerosa e boa ao mesmo tempo, deles lidando com um monte de baratas. Sim, baratas é aleatório, mas faz muito sentido, porque essas pragas dominam, né, sem a presença de humanos, e com um monte de carne podre em decomposição andando pelas ruas e nos chãos atirado. Eles trazem essa estética e esses conceitos que não foram explorados, né, no Walking Dead, até porque o Walking Dead sempre se ateve mais à área rural e não foi muito para a cidade, e é muito interessante a gente ver isso aqui. Ao final do episódio tem cenas de ação legais, a gente tem uma parte dos zumbis, né, caindo dos prédios, é bem um suspense que se cria, assim, diferente, sabe? São situações diferentes, por isso que é tão legal, e é bem dirigido. Todo esse primeiro episódio eu achei, assim, a direção, a execução espetacular, a sonorização e a fotografia estão a nível de cinema. Todo o trabalho de som desse episódio é espetacular. Prestem atenção se vocês forem assistir ou rever o episódio. E como eu disse, é muita coisa que acontece já nesse primeiro episódio. Eu tô ansioso pra ver o que vem nesses 5 aí. Eu acho que não vai ter enrolação, acho que vai ter cenas ótimas. E eu não tenho o que reclamar desse primeiro episódio. Claro, eu queria daqui a pouco ver ele saindo de Commonwealth, saindo de Hilltop, sabe? Aparecer algum outro personagem de iniciozinho, mas eu entendo que eles querem dar essa separada, né? Focar esse spin-off realmente na Meg e no Negan. Então não posso poupar palavras para dizer que eu gostei e que eu tô ansioso pro que vem a seguir aí nesse spin-off e nos outros spin-offs também. Então, se tu curtiu a série, já deixa aí nos comentários tua opinião sobre esse primeiro episódio e se inscreve no canal. Teve muito conteúdo sobre Walking Dead aqui já e eu quero continuar trazendo, e dependo da recepção de vocês, do like de vocês e do compartilhamento de vocês para continuar fazendo aqui os vídeos sobre Dead City, sobre Fear Walking Dead, sobre aí a série que vai ter do Rick com a Michonne, a série que vai ter do Daryl. Eu quero abordar todos esses assuntos aqui e eu dependo de vocês. Muito obrigado, até a próxima e tchau!